Olá, você que nos assiste. Nós estamos iniciando hoje mais um programa Beiju com Histórias, Memória da Justiça Eleitoral. O nosso entrevistado de hoje é para lá de especial. Nós vamos entrevistar Paulo Gustavo Gonet Branco, membro do Ministério Público Federal, subprocurador-geral da República, atualmente vice-procurador, atuando no Tribunal Superior Eleitoral, professor, doutor em Direito e mestre em Direito. Eu vou passar a chamá-lo de Paulo, porque assim nós vamos ficar mais à vontade nessa entrevista. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso estado do Pará e muito bem-vindo à nossa entrevista. Obrigado, Diogo. É um prazer estar aqui com você. Nós que formamos uma amizade no âmbito acadêmico, ainda que pelo Zoom, né? Mas isso é um dado interessante, né? A pandemia trouxe pelo menos essa vantagem, né? Eu pude ficar amigo do Diogo através do Zoom, eu em Brasília e ele aqui em Belém. Paulo, você vai atravessar, nós vamos, porque eu também aqui no Tribunal, aqui no Regional Eleitoral do Pará, você no Tribunal Superior, nós vamos agora encaminhar, enfim, participar desse processo eleitoral. E eu gostaria de iniciar te perguntando quais são os temas que você acha que vão ser, os temas relevantes que você acha que vão ser mais debatidos nesse processo eleitoral. O que tem sido, já desde agora, mais debatido é a questão das informações maliciosas, né? Da desinformação. Essa é uma grande preocupação, não só da Justiça Eleitoral, e eu digo isso pela vivência que eu estou tendo no Tribunal Superior Eleitoral, como também no Ministério Público Eleitoral. A desinformação, especialmente quando ela atinge a credibilidade das instituições. O outro tema que também é bastante debatido é o da participação das mulheres na política, né? Isso é algo da maior importância. Antes da gente começar a conversar, você me contou a história, né, de um achado arqueológico, jurídico, de uma sentença antiga de 3 mulheres, né, que se vestiram de homens para poder votar, né, e acabaram sendo processadas criminalmente por isso. Isso é muito... mostra... É claro que pode ter alguma intenção menos nobre, mas o mais provável é que a gente possa recolher desse fenômeno a vocação própria da mulher também para votar, mesmo contra um ambiente que não é propício para essa participação ativa das mulheres nas eleições. Isso nós estamos querendo colocar, tem havido uma evolução bastante grande, né, para o chamamento das mulheres para a participação do processo político, e essa é uma grande preocupação desta eleição também, garantir o espaço das mulheres na vida eleitoral. Então, nós temos, tanto o Ministério Público quanto a Justiça Eleitoral, temos sido bastante enfáticos em apontar problemas relacionados às verbas que devem ser dedicadas para o estímulo da participação da mulher na política, em relação às verbas de campanha que devem ser entregues para as campanhas realmente das mulheres, não aquela campanha em que aparece o nome da mulher, mas ela está do lado de um candidato do sexo masculino e ela está ali apenas para cumprir a letra da lei. Esse tipo de fraude à lei tem sido bastante combatido e tem sido objeto da atenção. Eu acho que basicamente esses são os 2 grandes temas que desde agora a gente sente que vão estar na ordem do dia nos próximos meses. A questão da desinformação, eu acho que a importância e a relevância desse tema é porque a Justiça Eleitoral, ao combater isso, pretende-se evitar que isso tenha qualquer tipo de influência e que possa viciar o processo eleitoral de alguma forma. Já a importância da participação feminina, ela é realmente estrutural, né? Quer dizer, é uma questão de justiça social, efetivamente. É um programa de ação afirmativa,
né? E como programa de ação afirmativa, ele tem a sua implementação a partir, obviamente, da legislação. Os tribunais eleitorais eles estão nesse processo de fiscalização através da judicatura da participação feminina, mas há um dado importante e eu queria te ouvir a respeito disso. Qual é a responsabilidade dos partidos também na formação? Porque o cumprimento da cota, muitas vezes, ela é feita de maneira formal. E às vezes me parece que o partido ele não trabalha num processo perene de formação e engajamento dessas mulheres para a política. Então, isso a gente vê na prática, que muitas dessas mulheres têm votações ínfimas. Isso eu não estou nem considerando o quadro fraudulento, eu estou considerando algo que tenha sido feito de boa fé, ou seja, mas ela ainda assim tem uma candidatura, muitas vezes sem nem qualquer tipo de engajamento, ou não tem qualquer tipo de vocação política para isso. Então, eu queria entender de você qual a responsabilidade do partido para que essas políticas sejam materialmente cumpridas e não formalmente cumpridas. Eu acho que vai haver um estímulo grande para os partidos agora de tratar de modo eficiente a participação da mulher na política e nas campanhas por conta da repercussão do voto que as mulheres tiverem sobre a distribuição de recursos eleitorais. Então, isso já vai ser um bom estímulo para que os partidos se empenhem nas candidaturas femininas. Eu acho que existe também uma preocupação institucional, né, da Justiça Eleitoral, do Ministério Público. A imprensa, eu acho que também está acompanhando de modo bastante de perto essas questões, e isso também eu acho que é a melhor cobrança que pode ter para a eficiência de uma política justa, né? Que se exija que realmente as mulheres tenham uma igualdade de tratamento pelos partidos na hora de disputar os cargos. Aqueles mecanismos, né, de fraude para essa exigência da cota, eles têm sido punidos também exemplarmente, né? E a não entrega de recursos para políticas de formação, né, o partido que não está aplicando recursos para a formação feminina na política, para motivar o interesse, para mostrar para a mulher o que é a política, existem recursos destinados para isso. E o partido que não estiver cumprindo isso também vai enfrentar dificuldades no âmbito judicial. Acho que o principal mesmo é a convicção, que eu acho que está generalizada, de que as mulheres têm, no mínimo, tanta capacidade de gerir a coisa pública, de atuar no âmbito político, quanto os homens. E que é até contrário aos interesses maiores da sociedade e do próprio homem, que questões de pré-compreensões já superadas, né, impeçam as mulheres de ter essa efetiva participação. Quer dizer, é do interesse de todos e do próprio homem que hajam bons governos, né, que haja pessoas que transmitam as necessidades, as sensibilidades da sociedade. E na hora que se perceber que a mulher pode fazer isso bem, eu acho que até o prestígio da política vai ganhar ponto. Eu diria que até a legitimidade aumenta. Com certeza. Né? Porque a gente tem uma população dividida entre homens e mulheres e eu costumo dizer que, no final das contas, essa briga é uma briga que todo ser humano tem, que é pela sua própria autodeterminação. Me parece que, no fundo, a gente tem uma discussão mais profunda em relação à participação feminina, que é a possibilidade das mulheres fazerem as escolhas que querem, e que muitas vezes, historicamente, foram escolhas tolhidas. A política, ela sempre teve uma resistência natural, ou seja, talvez tenha sido uma das últimas trincheiras na modificação dessa percepção, mas eu digo, não é nem parafraseando o Michel Barroso, porque ele não disse isso exatamente dessa forma, mas há determinados movimentos na história
que eles acontecem e chegam a um determinado ponto que, independente da vontade de quem quer que seja, e quem não estiver preparado por esses movimentos vão acontecer de toda forma. Me parece que esse é um movimento que vai acontecer de todo modo. Com certeza. Quer que se queira ou quer não se queira, a participação feminina na política é uma realidade. A gente estava conversando antes de começar o programa, né, Diogo, desse fenômeno um instante em que se cogitava de uma perda do prestígio, da legitimidade da política em si, da política tradicional, né, da política partidária. Você está falando isso, me ocorre essa ilação. Você tem toda a razão. Na hora que as mulheres forem participarem do processo político, vai dar menos a impressão de que a política é algo artificioso, que a briga só tem como personagem, como atores, pessoas do sexo masculino, né? A hora que a política se mostrar como realmente inclusiva de todas as pessoas da sociedade, das mulheres, das pessoas que fazem opções de vida que não são as da maioria, mas que têm algo a dizer, né, e um modo de vida a defender. Na hora que a política efetivamente refletir esse conjunto da sociedade, ela vai subir de ponto na legitimidade, na apreciação pública. Um dos problemas que a gente percebia algum tempo atrás, não agora, né, mas algum tempo atrás, era o do afastamento da juventude no interesse da política, né? E a gente estava conversando isso, né, Diogo? A própria juventude já está diferente, né? Já vê que a política é um meio inescapável para fazer valer os novos ideais. E na hora que a gente enxerga o cenário político como composto por pessoas que realmente a gente encontra na sociedade, a política deixa de parecer algo artificioso, né? E a gente passa a confiar mais nisso. E mais, a gente vai ter melhores mecanismos de controle da própria ação da política. O cidadão, a mulher, quando ela vê tem uma mulher lá me representando, ela vai esperar que o ambiente político reflita as necessidades delas, os anseios dela. E ela vai dizer, poxa, tem uma mulher me representando lá, vou cobrar dela que assuma ou que proponha uma determinada linha de conduta para os poderes públicos. Então, quanto mais diversidade no cenário político e quanto mais essa diversidade refletir realmente a pluralidade que existe na comunidade, na sociedade, melhor para a democracia, que não se faz sem política, né? Que não se faz sem partidos políticos. Eu vi que houve uma recente instituição de uma comissão no TSE também sobre igualdade racial, se não me engano é o ministro Benedito quem coordena, e eu acho que esse também é um avanço necessário, já tardio, inclusive, porque a questão da justiça racial também é algo extremamente sensível no Brasil, mas que talvez da mesma forma como essa inclusão da participação feminina não só necessário, como, na minha opinião, é de fato inevitável, né? E que deve ocorrer. A participação, então, que traz mais legitimidade dessa pluralidade, você usou um termo da artificialidade da política, e a gente tinha, de fato, uma sensação de que essa legitimidade ela era um produto artificial, produzido, eu gosto muito do Raimundo Fauro, né? Então ele tem muito essa estrutura de estamentos, então a gente sempre teve aquela noção de que existe uma elite estamental no Brasil que acabava produzindo essa artificialidade na política, produzindo essa artificialidade de legitimidade, mas eu acho que a gente está caminhando para superar efetivamente isso, e eu acho que só se supera isso com a inserção de todos os grupos possíveis de representatividade. E esses dias eu estava lendo, por exemplo, a gente está ainda discutindo a própria mulher como um gênero universal, por exemplo. Dentro do próprio gênero da mulher, você tem uma diversidade de classificações hoje no Brasil que ainda não estão sendo discutidas. Então a gente tem muita pluralidade ainda pela frente,
Mas eu acho que o Brasil já encontrou o seu caminho, ou seja, nós já estamos debatendo isso de maneira franca, nós já estamos reconhecendo que existe essa necessidade de debater esse tipo de política, e eu acho que é um caminho sem volta, né? Você acha também que... Eu acho também. E você falou uma coisa usou uma expressão que eu gostei muito, caminho. Nós nunca vamos chegar a uma situação ideal em que a sociedade esteja plenamente e perfeitamente representada no âmbito político. Mas nós temos que não desistir do caminho, não pensar que em cada momento nós já chegamos ao máximo que a gente poderia atingir. Então, vamos ficar felizes. Temos aí programas de apoio a pessoas de origem étnica que não vinham sofrendo diversas desvantagens para disputar os bens políticos, os bens da vida com o resto da população. Temos as mulheres também que vinham sendo desfavorecidas e nós estamos mudando isso. É importante que a gente fique feliz com isso, que a gente celebre, que a gente comemore, mas que não pare aí. Como você disse, tem vários outros detalhamentos que têm que ser enfrentados para a gente chegar à posição ideal. Então, eu gostei dessa sua expressão, nós estamos num caminho, um caminho que aponta para um ideal. A cada instante, a cada passo que a gente dá, vamos ficar felizes, vamos comemorar, vamos divulgar, mas não podemos parar, né? O ideal ainda exige novos passos, novas reflexões, e na medida que a vida cultural vai influenciando também as reivindicações políticas, eu sou um otimista. Eu acho que nós vamos nos aproximar cada vez mais de uma democracia que seja realmente condigna da condição singular do homem no mundo criado. Eu também sou um otimista, eu gosto de olhar o copo meio cheio, nunca o copo meio vazio. Acho que os avanços nos últimos anos são inegáveis, porque nós já saímos de um estágio de negação, por exemplo, né? onde a sociedade recusava, a sociedade dizia, não existe isso, nós somos todos iguais. Eu acho que esse é um estágio ultrapassado, então nós já reconhecemos o problema, isso é algo significativo. E eu venho percebendo, Paulo, que a velocidade da modernidade, da comunicação, que tantas vezes é criticada, porque nos traz, às vezes, de fato, o Paulo falava da sociedade líquida, né? Aquela sociedade vulgar, a sociedade rápida, tudo passa muito rápido. Isso é um problema da modernidade, mas ele nos traz aspectos positivos também, porque as modificações sociais que antes demandavam uma estrutura muito mais longa, elas acontecem muito mais rápido, porque as pessoas discutem as coisas muito mais rápido, né? Dentro das redes sociais, todo mundo tem opinião, então as opiniões se formam de uma maneira muito acelerada e acaba que as pautas se formam, as agendas se formam muito mais rápido. A gente só tem que ter, às vezes, me preocupa ter o cuidado que essa mudança repentina e abrupta de agenda o tempo inteiro, mas o importante é que está sempre algum tema importante, relevante em evidência. A gente vê recentemente um episódio de uma pessoa conhecida no meio de podcasts, por exemplo, falou sobre a questão do partido nazista, utilizou um termo infeliz, e a velocidade e a proporção com que aquilo tomou um debate sobre o tema. E eu acho que é importante, porque a gente precisa efetivamente debater as questões. Então, aquilo mal colocado e o termo mal utilizado, ele pelo menos serviu para que nós levantássemos o debate, as coisas pudessem ser esclarecidas, e essa velocidade da internet nos traz isso. Mas eu queria saber, Paulo, de ti, sobre essa questão do sistema político e dessa crise de representatividade, que eu não gosto de dizer que nós vivemos, porque eu acho que não é só o Brasil que vive, sabe? É o mundo que vive. Então, trazer isso só para o Brasil eu acho que é um pouco injusto. Então, assim, eu queria que você me dissesse qual a sua opinião sobre por que o mundo passa por essa crise de representatividade. Eu acho que talvez seja uma frustração de elevadas expectativas. Quando o milênio chegou, nós tínhamos no mundo
um ambiente de entusiasmo democrático. Né? Alguém chegou a dizer, acabou a história, né? Agora nós chegamos ao modo ideal de convivência, não teremos mais atritos. E realmente, com a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, o processo de redemocratização em várias partes do mundo, tudo isso levava a um otimismo muito grande. E talvez, eu também sou otimista, mas eu acho que a gente tem que ter alguns limites de realismo, né? Achar que não haveria mais problemas, que não haveria mais, que o homem deixaria de ser homem para ser um anjo, né, porque mudou o milênio, era excessivo. E é claro que tudo que é bom acaba enfrentando problemas, são desafios, típico da natureza humana, as idas e vindas. E o modelo de democracia entusiástica não enfrentava mais os desafios do autoritarismo desavergonhado. Né? Não havia, nesse início do milênio, não se concebe que vá haver uma retomada do nazismo, do totalitarismo ou do fascismo, como aconteceu no meados do século passado. Mas aquelas ideias de inclusão plena, de boa vontade no debate democrático, elas foram sofrendo algumas mitigações. Então, alguma tendência autoritária foi se sentindo em algumas partes do mundo, né? De modo que a democracia não era atacada violentamente, mas ela vinha sendo modificada nas suas características que a gente tinha como essenciais, de modo perigoso. Então, mas ao mesmo tempo de um modo institucional, por meio da democracia. Então, é muito frequente agora, no âmbito da academia, o estudo da legitimidade das emendas à Constituição, do processo de reforma da Constituição. Isso no Brasil ainda não é tão intenso, mas é um campo de estudo muito fértil nos Estados Unidos e na Europa, tanto entre constitucionalistas quanto entre cientistas políticos, né? Porque por meios democráticos, por meios formalmente democráticos, a Constituição muitas vezes é modificada para favorecer um sistema que não se coaduna tão bem com os propósitos democráticos. Então, por exemplo, possibilidade de reeleição sucessiva, indefinida, de presidentes da República, mudanças da Constituição que afetam a independência do judiciário, que limitam os poderes das cortes constitucionais. Tudo isso é um desvio daquele ideal de democracia que provocou tanto entusiasmo no final dos anos 90. Isso é preocupante, né? Mas eu acho que faz parte da vida mesmo das relações que haja mudanças e que o ideal da democracia seja permanentemente debatido até para se fortalecer, né? Para se tornar cada vez mais enraizado. Então, o que é relevante é que a gente aponte os riscos, aponte os perigos, mas não ceda ao desânimo, ao niilismo, dizer vai tudo acabar, a democracia é difícil mesmo, é complicado, é um processo lento, é um processo que exige acomodações, é um processo em que as maiorias não podem desprezar as minorias, as maiorias que poderiam impor a sua vontade vão ter que muitas vezes limitar os seus interesses em favor das minorias. Isso é típico da democracia, mas é algo que custa, né, ao normal dos cidadãos, a maior parte das pessoas, né? Mas quando a gente percebe que limitar a satisfação dos próprios interesses vem em favor de nós mesmos, né, porque gera um mundo melhor, um mundo em que a gente pode ser mais completo, mais feliz, mais fraterno,
Na hora que a gente percebe isso e expõe isso num ambiente político, aí vem o otimismo de novo. Eu acho que a democracia passa por essas tentações, essas efervescências autoritárias e se torna ainda mais vigorosa. Eu já tinha... Você usou aí uma linha de raciocínio que eu gosto muito, eu concordo plenamente contigo. Acho que a gente viveu um período de entusiasmo que gerou uma expectativa muito alta. Essas expectativas acabaram se frustrando e talvez venha daí, e eu acho que isso de fato é cíclico. Mas eu gosto muito de pensar também que isso é produto do iluminismo também, de alguma maneira. Porque assim, a gente tem inegavelmente os avanços que o iluminismo trouxe como movimento de mudança da sociedade a partir da Europa. Foi algo muito grande, mas o iluminismo, na minha opinião, trouxe dois grandes problemas para o mundo. O primeiro deles é a gente sempre imaginar, e é a tendência de quem crê nesse novo iluminismo, de que nós vivemos sempre uma ascensão evolutiva, um caminho necessariamente retilíneo em prol de uma expectativa sempre positiva. Ou seja, nós estamos caminhando para avanços sempre necessariamente positivos no final dessa trajetória, né? E não numa corrente, acho que o Luhmann que dizia isso, né? E não uma corrente aleatória que também não creio que a coisa seja tão desgovernada, mas acredito que esse pensamento de que necessariamente nós temos que evoluir, que a sociedade tem que sempre passar por períodos melhores do que os anteriores, isso é efetivamente um problema do iluminismo. E o outro problema foi ter formulado de maneira tão convincente, teorizado naquele momento de maneira tão convincente, conceitos como a separação dos poderes naquele momento, e aquilo foi talvez necessário para aquele momento, mas aquilo foi tão profundo que se arraigou de tal modo na mentalidade ocidental, principalmente, que hoje nós temos dificuldade de superar alguns paradigmas, né? E aí eu queria te ouvir um pouco disso, quer dizer, o que tu achas que essas dificuldades que nós temos de superação desses paradigmas estão gerando dentro dos novos debates de separação de poderes, de até de um poder em relação ao outro, e de que maneira isso influencia na nossa comunidade? Não, você pegou um ponto muito interessante. Realmente, quando as ideias de separação de poderes foram concebidas lá pelos filósofos políticos na modernidade, lá pelo Locke, né, com Montesquieu, Rousseau, a preocupação era proteger as liberdades, né? Era um sistema, arrumar uma orquestração do poder para que não houvesse abusos que fossem detrimentosos para as liberdades das pessoas. Quando esse sistema de tripartição de poderes é positivado pela primeira vez na Europa com a Revolução Francesa, ele serviu foi para evitar que o antigo regime, que ainda era renitente, né, que ainda tinha forças, que ele interferisse sobre a Assembleia Nacional, né, que é o poder legislativo, onde estavam encasteladas as forças que estavam movendo a história ali na Revolução Francesa. Então, a separação de poderes, quando foi posta na prática, pelo menos na França, ela tinha esse papel, que era o de reduzir a influência que ainda existia do antigo regime sobre o novo país que estava sendo a nova comunidade política que a Revolução Francesa estava implementando. Se a gente quiser aplicar esse mesmo modelo na realidade atual, a gente vai cair no ridículo do anacronismo. Não existem conceitos abstratos, os conceitos estão sempre impregnados da realidade histórica em que eles são criados, né? Eles respondem a uma história de pensamento anterior. Então, hoje, o princípio da separação de poderes não pode ser visto como era da época do Montesquieu, em que, por exemplo, os juízes eram apenas a boca da lei, e que não existe nada superior ao próprio homem,
isso leva a uma introspecção que eu acho que não combina com a natureza humana. Eu acho que é típico da natureza humana também a perspectiva transcendental. Um dos grandes problemas que eu acho que a gente tem é de querer excluir Deus da vida das relações. Dizer que Deus é apenas a relação do homem com Deus, quando existe alguma coisa estritamente privada e vamos tratar disso envergonhadamente. Não é assim. Para que a pessoa seja integral, ela tem que considerar não só ela mesma, a sua individualidade, mas também o contato que ela tem com as outras pessoas e também o contato com o Criador, né? Com o plano transcendental. Todas as civilizações tinham essa perspectiva transcendental. E eu acho que nós estamos perdendo isso. E isso também é um fator de crise. Por quê? Porque dá a impressão de que nós só somos responsáveis por nós mesmos e que, portanto, nós temos que cuidar apenas dos nossos próprios interesses e reduz aquela responsabilidade que nós temos também pelo outro, pelo fato de considerarmos que todos somos imagem e semelhança de Deus. Aí está, talvez, o melhor fundamento da dignidade da pessoa humana, isso é apontado por vários estudiosos, né? Está aí a origem também dos direitos fundamentais, como a gente conhece hoje. E se a gente perde essa perspectiva, a gente perde também um norte importante para lidar com essas questões de atritos entre os direitos fundamentais e dos fins últimos que a gente deve buscar na vida da sociedade. Assim, isso tanto é uma consequência direta do iluminismo dentro da sociedade ocidental, que a sociedade oriental reage totalmente diferente. Verdade. Né? Países como a Índia, por exemplo, onde você tem hoje, naturalmente, você tem uma margem de desigualdade social grande, você tem, é um país em desenvolvimento, você tem um país que está se desenvolvendo, assim como o Brasil, acho que está no mesmo nível do Brasil, salvo a diferença da população efetivamente, mas eles não se distanciam dessa questão da espiritualidade. Aliás, isso está muito entranhado dentro da filosofia própria oriental, e a gente percebe, e eu discutia isso ontem com um amigo mesmo, que esse vazio que ficou em prol de se libertar dos grilhões da igreja, né? Era essa a ideia. Precisamos romper, nós precisamos emancipar o homem. Essa emancipação ela foi importante, ela tem o seu grau de importância até hoje, mas talvez essa emancipação tenha passado do ponto na medida em que transformou o homem refém dela própria. Ou seja, como você falou, o homem hoje que manifesta a sua crença é considerado um homem fraco, por exemplo. Porque a força está na razão pura. E talvez isso tenha nos levado, de fato, a esse caminho desse vazio. Porque aí entra a questão, efetivamente, novamente, desse conceito da sociedade líquida, onde nós somos tudo e nada ao mesmo tempo. Porque não há o sentimento nós precisamos vivenciar todas as experiências agora, porque nós não sabemos mais o que tem adiante, ou nós não cremos, pelo menos, em absolutamente nada mais adiante, e aí você gera, de fato, uma legião de uma sociedade egoísta, uma sociedade que só vai pensar no outro a partir de si mesmo. Exatamente. Você falou uma palavra-chave, vazio. O vazio não fica vazio por muito tempo, a gente acaba preenchendo de alguma forma. Tem um escritor inglês que era extremamente irônico e escrevia muito bem, chamado Chesterton. E o Chesterton, ele dizia: aquele que não acredita em Deus acredita em qualquer coisa. Justamente porque você não fica... É da natureza do homem a perspectiva transcendental. E se você não acredita nessa perspectiva transcendental, esse espaço vazio vai ser ocupado por outras coisas. E aí você começa a deificar instituições que não são deuses. Você começa a deificar a democracia. Você começa a falar na religião da Constituição, já se falou isso, né? E isso acaba gerando, talvez, algum entusiasmo momentâneo, porque as pessoas dizem: eu me basto comigo mesmo,
né? Eu não preciso da perspectiva transcendental. O constitucionalismo é a minha religião, só que não vai satisfazer todas as necessidades próprias dessa perspectiva transcendental, né? Então, na hora em que há um movimento, até mesmo dentro do constitucionalismo, para excluir a perspectiva transcendental daquilo que é importante na vida das relações, nós temos aí um fator de perturbação do verdadeiro valor da democracia, que acaba gerando decepção. Na hora que você diz, não, a democracia é o paraíso na Terra, né? A nossa religião agora é a religião do constitucionalismo democrático. Isso não vai dar certo, porque essa religião vai mostrar falhas aqui e ali, e a tremenda expectativa que faz você lidar religiosamente com fenômenos seculares acaba levando a decepções ainda mais estrondosas. Então, colocar o nosso entusiasmo pelo sistema democrático, pelo constitucionalismo, numa pauta razoável, uma pauta estritamente secular, e não tentar fazer desse secularismo um espaço que abrange aquela tendência natural do homem para a religião, para a divindade, é algo de importante também para que a própria democracia sobreviva bem. Verdade. Paulo, aqui eu tenho uma última pergunta. Nessa redefinição, né, do papel dos poderes, e é isso que nós vivenciamos hoje, quer dizer, a gente não consegue mais olhar a conceituação clássica de divisão dos poderes. Ou se nós tentarmos olhar essa lupa da conceituação clássica nos dias de hoje, vai gerar algumas distorções de imagem, que são as distorções que eventualmente ocorrem hoje. Nós vínhamos falando, nós compartilhamos a opinião em comum de que nós não vivemos essa crise democrática, essa escalada autoritária, pelo menos assim, no Brasil. As instituições no Brasil são instituições fortalecidas. Eu acho que as coisas caminham dentro da normalidade democrática, são opiniões diferentes, opiniões fortes, muitas das vezes, mas eu não acredito que isso tenha ultrapassado. Mas existe uma preocupação na literatura mais recente, que trata muito sobre essas crises das democracias modernas, etc. E eles têm duas preocupações, que são o aumento, dentro dessa nova redefinição dos três poderes, o aumento da participação do judiciário nessa redefinição e a captura, eles costumam usar esse termo, de agências reguladoras do executivo. No Brasil, a gente nem tem tanto ainda desenvolvido essa discussão, mas nos Estados Unidos, por exemplo, já há uma discussão de que as agências reguladoras elas estão engessando o executivo na tomada de decisão. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer é: isso pode nos levar a um Estado aristocrático, um Estado aristocrático pela tecnocracia, né? Quer dizer, pelo conhecimento. A gente chegaria nesse nível? Existe um perigo, né? Mas eu acho que se nós tivermos uma noção mais assentada e consensual dos méritos da democracia, até esses arroubos de índole autoritária que pode ter acontecido aqui ou ali, eles ficam ainda mais isolados e diminuídos, né, de importância. Eu também, como você, acho que as instituições são bastante sólidas no Brasil hoje, e a ponto também de conseguir colocar os mecanismos, os órgãos institucionais dentro de linhas democráticas. Também eu acho que não há um menor clima hoje em dia para que de um retorno substancial do sistema democrático que a gente vive. É possível que tenha aqui ou ali alguma vontade mal formada, né, de redução do nível democrático da nossa vida, mas não, as instituições são bastante sólidas, né? Não, eu estou como você, eu acho que a história, a partir de agora, não vai poder desprezar o valor democrático que já está
incutido na nossa cultura. A história realmente é imprevisível, mas a gente pode, no mínimo, dizer que a história está condicionada pelo apego cultural que nós estamos desenvolvendo aos valores democráticos. Um apego que tem um grande aliado no próprio judiciário, né? E especialmente, como a gente está aqui no TRE, a gente pode falar também da justiça eleitoral. Paulo, eu queria te agradecer de verdade aí pelo tempo que você disponibilizou na curta visita. Pelos meus desvaneios. Não, imagina, foi maravilhoso. Uma pena que a gente tem um tempo limitado, porque você tem outros compromissos, mas eu realmente quero te agradecer em nome do Tribunal Eleitoral do Pará. O papo foi muito bom, a gente podia conversar aqui por horas a fio. Queria te fazer um convite para estar mais vezes aqui em Vai ser um prazer. visitar-nos mais vezes, vir mais vezes aqui. Quando vier, seja muito bem-vindo. A Escola Judiciária Eleitoral aqui do Pará agradece mesmo a sua visita, a sua cortesia de não só ter nos dado uma palestra antes, mas como ter tirado esse tempo para fazer a entrevista. E queria te agradecer, e aí se você deixar aí, ou quiser deixar um recado também, fica à vontade. Não, eu quero agradecer muitíssimo a recepção que eu estou tendo aqui em Belém, agradecer a você por essa oportunidade de conversar com os seus espectadores, agradecer ao professor Carlito Lobo e a Examais que me trouxeram aqui. Eu fico muito feliz de poder contar na lista dos meus amigos, com você, Diogo, com o professor Carlito Lobo também, e outros tantos que eu espero encontrar nesses curtos dias aqui. Espero voltar. Certo, professor, obrigado.